Você quer as melhores dicas para a rodada 34 do Cartola, promoção no melhor plano de sócios e ainda uma liga mata-mata com premiação? Então você chegou no lugar certo. Nesse vídeo eu vou explicar tudo isso logo depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC, mas fantasy game, futebol de modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? E bom, como eu falei na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a rodada 34, passar as melhores dicas, mas as duas coisas principais desse vídeo vai ser que a gente vai apresentar o nosso plano de sócio. Então, as dicas que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, por que eu falei que são as melhores dicas? Porque é todo baseado no material que a gente envia para os sócios, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. E a gente vai ter uma super promoção do plano de sócios nessa reta final agora do Cartola. Eu vou explicar qual que vai ser essa promoção e também a gente vai fazer uma liga mata-mata aí com o pessoal que está participando aqui do nosso vídeo, né? O vídeo que está em modo estreia. Então, quero mandar um salve especial para quem está assistindo esse vídeo em modo estreia. Pedir para vocês comentarem aí de onde vocês estão assistindo, tá? Eu sou de São Paulo, mas estou em Minas Gerais agora no momento. Então, comentem aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, tá? E bom, vamos lá começar o vídeo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. É, e a gente, quero começar falando aqui, a gente tem a rodada 34 do Brasileirão, né? Começa lá na quarta-feira, então a gente ainda tem um tempo, né? Ainda tá tendo jogos aí da data FIFA, né? Das eliminatórias sul-americanas. Então o primeiro jogo vai ser Corinthians e Cruzeiro lá na quarta-feira, às 11 horas da manhã, para ninguém poder dormir até mais tarde no feriadão, né? Mas enfim, no vídeo de terça-feira que a gente gravou, eu falei um pouco sobre a análise dos confrontos. Então, passei sobre Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Fui olhando todos esses jogos, olhando aqui o Joga 10 News, que é um site que eu gosto bastante para olhar as escalações dos times, né? E usei bastante também aqui o Flash Score e o SofaScore, tá? São dois sites que também trazem estatísticas sobre os times, tá? Enfim, aqui o que eu vou fazer é trazer um resumão sobre esses confrontos aí, porque eu quero focar realmente nas dicas por posição, quais são os melhores goleiros, laterais, zagueiros e tudo mais, tá? Então, para fazer esse resumo, já quero compartilhar com vocês um material que eu mando para os sócios. É um material que de vez em quando eu compartilho também aqui nos vídeos, tal, mas é um material que a gente manda sempre para os sócios, tá? É, Nele, eu falo que é o mapa do SG, né? Mapa dos confrontos aí. Por quê? A gente tem a probabilidade de SG dos times aqui para rodada, no algoritmo que a gente calcula ali. Tem a probabilidade de vitória, que é gerada tanto pela Federal de Minas Gerais, né? A UFMG, que tem um departamento de estatística para futebol. Eu também pego casos de aposta, né? Quanto que eles estão dando de probabilidade de vitória para cada time. A gente tem os dados dos times aqui considerando o mando de campo, e daí eu coloco ainda alguns jogadores que eu acho que podem ser interessantes para a rodada, tá? Então, fazendo um resumo com vocês aqui, para mim, o time principal favorito da rodada é o Corinthians, tá? É o time que tem mais probabilidade de vitória e maior probabilidade de SG, tá? O Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro, que deve estar focado na Sul-Americana. A final da Sul-Americana vai ser no outro sábado, tá? Então, o Cruzeiro vai vir com um time bastante misto. E o Cruzeiro fora de casa tem tido bastante dificuldades, tá? Nos últimos 4 jogos não marcou nenhum gol e o Corinthians tem crescido de produção aí, né? O segundo time favorito pra mim é o Atlético Paranaense. Não vive um bom momento, mas vai enfrentar o Atlético Goianiense que vive um momento muito pior, né? O Atlético Goianiense vem de várias derrotas seguidas fora de casa, praticamente rebaixado, então o Cap também é favorito. O Grêmio, apesar de ser um clássico ali, né, contra o Juventude, também acho que tem um leve favoritismo, tá? É um time com uma forte tendência de marcar gols. O Juventude é um time que fora de casa sofre muitos gols, né? Aliás, tem sofrido tanto em casa como fora, mas fora isso piora ainda mais, tá? Então, acho que peças ofensivas do Grêmio são interessantes aí pra rodada. De repente pensar em algum SG ali, tá? É, Depois a gente tem o Flamengo como favorito. O Flamengo tem que ficar de olho na questão da escalação, né? Toda essa polêmica em torno do Gabigol, tudo mais. Mas acho que o Flamengo é favorito. O Felipe Luiz acertou bastante o time. Nos últimos 10 jogos aí que ele fez, né? Nos 10 jogos que ele foi treinador do Flamengo, ele pegou 6 SGs. E o time do Cuiabá é um time que tem bastante dificuldade de marcar gols. Tá há 5 jogos sem marcar gols, né? Então, o Flamengo é favorito. E daí eu já acho que a gente vai para favoritismo mais. é,
partidos, assim, né? A gente tem, por exemplo, o Palmeiras, o Inter, o São Paulo e o Botafogo, que acho que todos eles são favoritos, mas são jogos mais complicados, tá? Por quê? Palmeiras, Inter e São Paulo jogam fora de casa contra Bahia, Vasco e Bragantino. Então, apesar de serem times mais qualificados tecnicamente, de ter apresentado dados melhores, o fato de jogar fora de casa reduz um pouco o favoritismo. Então, acho que é mais dividido ali, tá? E Botafogo a mesma coisa. É o líder do Brasileirão, tá jogando muito bem, mas tem um confronto difícil contra o Galo. Acho que vai ter uma questão ali de provar também. Os dois é, fazem a final da Libertadores daqui a um tempo, né? Então, acho que vai ter um pouco do fato do Galo querer ganhar do Botafogo e se mostrar ali como um time mais forte, tá? Então, acho que esses quatro são favoritos, mas mais menos favoritos do que, por exemplo, aqui Corinthians, Cap, Grêmio e Flamengo, tá? Acho que isso ajuda a gente a mostrar bastante quais são as peças. Vocês podem ver aqui do lado as peças que são interessantes de escalar. E aí a gente tem na nossa cabeça, como eu falo sempre, um mapa da escalação da rodada, tá? Enfim, feita essa primeira análise, quero agora passar realmente para escalar o nosso time, tá? Só que antes, pessoal, a gente vai fazer uma liga mata-mata aqui, tá? De 5 rodadas, então vão ser 32 times para participar da nossa liga. Vai valer premiação, tá? O campeão ganha R$ 50, o segundo 25. Não é muita coisa, mas como é uma liga gratuita, é mais pra gente poder ter uma animação aí. Então, não é muita coisa, mas acho que já vai animar o pessoal aí de participar, tá? Então, R$ 50 pro primeiro, 25 pro segundo, tá? É, já tem dois times participando aqui, o meu e do meu pai ali, né? A gente vai jogar, então tem mais 30 vagas. Já vou explicar pra vocês como é que vocês podem participar da liga, tá? Então, quem estiver participando agora do vídeo ou assistindo na estreia, vai ter a possibilidade. Se a gente não cumprir todas as vagas aqui durante a estreia, a gente deixa aberto ali pra quem comentar depois, tá? Mas já explico certinho. E sobre o plano de sócio, que eu falei que tem uma mega promoção, vocês viram ali o primeiro conteúdo que a gente tem para os sócios. Eu vou comentar mais conteúdos aí, mas já quero falar para vocês. Aqui nos comentários do vídeo, tá? Vai estar fixado esse formulário, tá? Então a gente vai estar com um super desconto, R$19,90, menos de R$ 20 aí para essa reta final. E qual que vai ser a grande vantagem? É que além de você pegar essas últimas 5 rodadas aqui do Brasileirão, você vai ter um desconto pro plano de sócio de 2025 no mesmo valor, de R$19,90. Então, você paga R$19,90, tem o Pix aqui para você poder fazer a transferência. E aí você preenche o formulário aqui colocando seu nome, seu WhatsApp para a gente poder incluir você no grupo e anexando o comprovante de pagamento ali, né, que você vai fazer mediante o Pix. E aí, você vai entrar nessas 5 rodadas por R$19,90. E além disso, no ano que vem, você vai ter um desconto de R$19,90 também para participar do plano. Ou seja, essas últimas 5 rodadas vão quase sair de graça, tá? Então, uma mega promoção, realmente, para o pessoal conhecer o nosso plano aqui. Espero que vocês curtam aí, consigam aproveitar e participar, tá? Mas é isso. Vamos ficar de olho aí como é que são os materiais pra vocês verem se vocês gostam e aí vocês preenchem o formulário e participam, tá? Então vamos lá, partir aqui para nossa escalação e aí a gente vai passando as dicas para vocês, tá? Então deixa eu vender todo o nosso time aqui. A gente tinha esboçado um time lá na terça-feira, vão ter algumas mudanças porque tiveram novas notícias. Eu dei uma aprofundada mais nas questões estatísticas, então vão ter algumas diferenças aqui, tá? Começando com a posição de goleiro, a gente sempre fala que tem duas questões importantes para olhar dos goleiros, né? Uma delas é a questão do SG, e a gente já olhou ali pelo mapa do SG, então chama atenção pra gente ali. O Hugo Souza do Corinthians é um goleiro interessante. O Mikael do Atlético Paranaense é um goleiro interessante também. Marquezinho do Grêmio também pode ser um goleiro bacana aí pra rodada. E o outro dado que eu gosto de olhar bastante para goleiro é potencial de defesas e olhar bastante pro cedimento, tá? Que a gente fala, né? O quanto que o adversário tem cedido de pontuação. E daí já quero começar compartilhando com vocês aqui uma tabela que a gente manda bastante para os sócios, tá? Então, tá aqui cedimento para goleiros. Eu gosto de olhar duas coisas. A eficiência defensiva, deixa eu até dar um zoom aqui. A eficiência defensiva do time e a ineficiência ofensiva do adversário, tá? E a gente gera um índice para o goleiro com potencial para ele fazer defesas e conseguir segurar esse G, tá? É, e acho que a gente tem que ir dando uma olhadinha aqui. Então, por exemplo, o goleiro com melhor índice para rodada é o goleiro do Botafogo, tá? O John. Aparece com um baita índice aí para rodada. Só que qual a questão? O Botafogo tá muito bem defensivamente, então o índice defensivo dele é excelente. Só que vocês veem aqui que o Galo tá vermelhinho, né? Tem a ineficiência ofensiva do Galo não é tão ruim, né? Ou seja, o Galo costuma marcar seus gols. Então, assim, eu acho que o John é um goleiro válido, principalmente para quem precisa ousar, tá? Precisa tirar pontos. Por quê? É,
Se o John conseguir realmente pegar SG, a tendência é que ele estoure na pontuação devido a essa eficiência defensiva dele. Só que é um risco grande, porque enfrenta um time que tem um bom potencial ofensivo, tá? Então, acho que vale, mas é mais ousado. Daí aqui a gente já vem para dois times que eu acho que são mais seguros, que são o o Hugo Souza do Corinthians. Vocês veem que o time do Cruzeiro tem tido uma ineficiência ofensiva muito grande. E o time do Corinthians melhorou bastante, principalmente quando joga em casa, tá? Então, acho que o John é um goleiro bacana. Mesma coisa do Mikael do Atlético Paranaense. É um goleiro que vocês veem que a eficiência do Atlético Paranaense não tá tão boa assim. Mas mesmo assim, vai enfrentar um time do Atlético Goianiense que a eficiência ofensiva deles é muito baixa. Então, vale a pena escalar o Mikael também do Atlético Paranaense, tá? São dois goleiros seguros e que aparecem com índice bom. Depois a gente já começa a vir para uns goleiros bem mais ousados, tá? E assim, ainda tem o Everton do Palmeiras, que eu acho que ainda vale a pena, 4,8 de índice. É um índice bacana, tá? Acho que o Everton pode ser um goleiro interessante, mas também mais ousado por jogar fora de casa contra um time que é qualificado tecnicamente ali, né? O Bahia. Mas acho que o Everton ainda vale a pena. E a partir daqui, assim, índice de menos de 4, acho que já é meio complicado, tá? Então, destaco para vocês aqui o Hugo Souza, o Mikael e o John do Botafogo, tá? E aí, para finalizar, uma outra coisa que a gente sempre traz aqui no nosso material é essa planilha de comparação que a gente manda para os sócios, tá? Que eles podem, eles mesmos, fazer as comparações dele. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei o Hugo e o Mikael, mas vou colocar também o John do Botafogo, tá? Botafogo, goleiro, John. Acho que é um goleiro que tem muita gente tem escalado, né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que ficou aqui no mapa da comparação. Então, ó, a gente tem o John verdinho. Se em questão de média e média de defesas por jogo, o John chama muita atenção. É o que eu falei. Se ele realmente pegar SG, ele tende a sair com uma pontuação muito alta. Só que o potencial dele de SG não é tão bom assim, tá? Aí, se você compara aqui o Mikael e o Hugo Souza, vocês veem que o Mikael ganha aqui no quesito defesa cedida pelo adversário e média cedida pelo adversário, então ele tem um confronto mais favorável. E o Hugo Souza ganha aqui do Mikael no quesito de SGs conquistados, tá? Como eu falei pra vocês, o Corinthians tem um SG levemente acima do Atlético Paranaense, tá? Resumindo pra vocês tudo isso, então vocês veem que o foco bastante ali do nosso plano de sócio é passar bastante estatística para o pessoal poder decidir qual é o melhor jogador daquela posição. E aí eu faço um resumo. Para mim, os melhores goleiros são Hugo Souza do Corinthians, o Mikael do Atlético Paranaense, e eu gosto, acho que é um pouco ousado, mas eu gosto também do John do Botafogo, tá? Para mim são os três principais goleiros. Eu tô realmente focado aqui entre o Hugo Souza e o Mikael. E aí eu acho que essa posição de goleiro, eu vou usar ela numa estratégia que a gente gosta de falar, que é de cercamento, tá? Eu vou explicar para vocês, mas eu vou escalar primeiro a zaga e os laterais, e depois eu volto para escalar goleiro, tá? É uma estratégia que eu falo bastante, acho que é importante para fantasy game e acho que vai ser interessante, tá? Vamos agora para a posição de zagueiros, justamente para a gente poder. Aliás, deixa eu começar aqui com a posição de laterais, que eu acho que é um pouco mais interessante, tá? Para a posição de laterais, eu vou trazer para vocês aqui a nossa planilha de cruzamento de scouts, tá? É uma planilha que vocês já viram, eu já mostrei algumas vezes aqui para atacantes, mas os sócios têm acesso a atacante, meia, lateral, zagueiro, goleiro. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar também de atacantes. Tem lá a probabilidade do jogador participar de gol, o score da nossa inteligência artificial. É uma planilha que ajuda bastante o pessoal a escalar atacantes. Eu trouxe aqui de laterais que eu não costumo trazer nos vídeos, mas estou trazendo para apresentação aqui do plano de sócios, tá? Então, primeira coisa que eu gosto de olhar nessa planilha é probabilidade de SG. A gente já falou aqui, né? Lateral é importante. A gente tem o Corinthians destacando bastante aqui. Eu gosto de olhar a média cedida pelo adversário, tá? A gente tem nessa coluna aqui. E aí quero destacar para vocês aqui o time do Cruzeiro cedendo muito ponto para lateral e bastante ponto para lateral esquerdo, tá? Ó, 7,08 para lateral esquerdo, 5,40 para lateral direito. Acho que é importante fazer essa separação, tá? Um outro time que cede bastante é o time do Atlético Paranaense, tá? Com 5,88, tá? Então, acho que aqui a gente tem que ficar de olho nessas questões. Além dessa questão da probabilidade de SG e da média cedida pelo adversário, eu gosto de olhar a média do jogador no mando, e daí destaco para vocês aqui o Mateuzinho do Corinthians jogando muita bola, ele cresceu muito de potencial, tá? 8,10 de média aqui pro Mateuzinho. E a gente usa bastante também o score da nossa inteligência artificial, tá? Então, eu peguei e compilei dados desde 2014 do Cartola para trazer os jogadores que têm mais potencial segundo uma IA, tá? Então, assim, claro que a inteligência artificial
ela não entende de futebol, ela entende de números, mas acho que ajuda bastante a gente a focar nos jogadores com bastante potencial, tá? E aí, quero destacar para vocês aqui, o Rubens, do Galo, vocês veem que a probabilidade de SG dele é muito baixa, mas nos outros quesitos aqui, ó, o Rubens está voando, então é um cara que se você quiser escalar, é focado totalmente na estatística, em média básica, desarmes, o Rubens deve entregar ali 4, 5 pontos de média básica, mas o SG é muito difícil, tá? Mas ele tem um baita score da inteligência artificial. Mas o primeiro jogador que eu quero escalar com vocês aqui é um lateral do Corinthians, tá? Eu acho que é importante ter pelo menos um lateral do Corinthians. Média cedida muito alta, SG muito bom. E aí você pode partir para duas opções. Ou o Mateuzinho, que tá com uma média muito bacana, só que o Cruzeiro cede um pouco mais pro lado esquerdo. E eu acho que o Mateuzinho é um lateral um pouco mais seguro, porque a maioria vai escalar ele. Mas se você quer ir um pouquinho mais ousado, de repente focar no lateral esquerdo do Corinthians, tá? Ou o Matheus Bidu ou o Hugo. Precisa ver qual deles vai pro jogo, tá? Eu, por enquanto, no meu time, vou escalar realmente o Mateuzinho aqui, tá? Que eu acho que tem um potencial um pouquinho melhor. Mas quem quiser apostar numa. Por exemplo, tô precisando tirar pontos ali. A gente sempre traz, né, no nosso plano de sócios, um time focado ali para quem tá liderando e um time focado para quem quer tirar ponto. Então, por exemplo, o Mateuzinho seria uma opção para quem tá liderando, o Hugo ou o Matheus Bidu para saber quem vai pro jogo, né? A gente vai ter a escalação do Corinthians. A gente poderia escalar para tentar tirar ponto, tá? Quais são as outras peças além do Corinthians ali? Então, a gente tem, por exemplo, o Esquivel, que eu falei que eu acho que é um lateral interessante. O problema um pouco do Esquivel é que a média dele não tem sido muito boa quando ele joga em casa, tá? Média de 3,64. Mesma coisa do Reinaldo. Tem o pênalti, tem um bom potencial de SG, mas assim, você vai ficar dependente do SG e do pênalti, tá? Porque o Reinaldo realmente, a média e média básica dele aqui é bem abaixo, a média cedida dele não é tão boa assim, então fico meio pé atrás, tá? E aí vem o Wesley, tá? O Wesley aparece com um bom score. Depois dos laterais aqui do Corinthians e do Rubens, ele aparece com o melhor score para rodada. Tem um potencial de SG legal ali de 42%, tá? E acho que até assim, se eu tivesse que qualificar esse SG, acho que cresceria o do Flamengo, tá? Como eu falei pra vocês, o Felipe Luiz consertou muito a defesa. E o time do Cuiabá tem tido dificuldade de marcar. O Wesley tem crescido de potencial, tá? Gerado bastante média aí nos últimos jogos. Então, é o lateral que mais me agrada depois dos laterais do Corinthians, tá? E vai ser quem eu vou escalar aqui no meu time, tá? Cadê o Wesley aqui, ó? O Wesley do Flamengo. Eu vou escalar ele, tá? Então a gente fecha com o Mateuzinho e Wesley. Mas como eu falei pra vocês, acho que alguns outros laterais que eu coloco como atletas favoritos aqui pra vocês, né? Opa, cadê? Reinaldo acho que pode ser interessante pelo SG e pelo pênalti. O Esquivel pensando no SG, tá? E pensando um pouco ali na questão do cedimento, que tá bastante alto. E para quem quisesse ousar ainda mais, tem o Rubens do Atlético Mineiro, que seria uma opção viável aí pra rodada, tá? Então, esse para mim são os laterais que eu vou escalar pelo menos por enquanto. Vindo aqui para a posição de zagueiro, quero voltar para a gente poder falar um pouquinho de sedimento, tá? Foi uma coisa que muita gente falou que queria ver um pouco mais de sedimento, tá? Nos vídeos aqui do canal, tá? A gente traz bastante para os sócios, tá? E aí trago para vocês aqui nossa tabela. Quanto mais em verde, melhor. Quanto branquinho, médio, vermelho, ruim, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o time que mais cede pontos para zagueiro é o Cruzeiro, tá? Com uma recorrência de 100%. Então, em todos os últimos 5 jogos do, desculpa, 4 jogos do Cruzeiro. Em todos, um zagueiro passou de 4 pontos. Em 3 desses 4 jogos, um zagueiro conseguiu fazer pelo menos 2 desarmes, tá? Então, vocês veem que é um sedimento muito bacana aqui pro Cruzeiro. Dá pra pensar num zagueiro do Corinthians, tá? Outro time que tem cedido bastante ponto pra zagueiro aqui é o time do Bragantino, tá? E a gente já fica de olho nos zagueiros do São Paulo, né? O Sabino pode ser um cara interessante aí. Também 100% de recorrência, tá? Depois a gente tem o São Paulo cedendo bastante, mas não dá pra confiar muito nos zagueiros do Bragantino. Palmeiras também tem cedido bastante ponto. De repente, pensar num Gabriel Xavier pode ser uma opção viável, tá? E aí o Bahia e o Atlético Goianiense também cedem uma pontuaçãozinha legal, tá? Então você poderia ficar de olho aqui no Gustavo Gomes do Palmeiras e nos zagueiros do Atlético Paranaense para poder escalar, tá? Tá, mas quem que eu escalo do zagueiro do Corinthians? Daí eu vou mostrar mais um material que a gente manda para os sócios, tá? Que é esse dashboard, tá? Que a gente usa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Zagueiros, vamos filtrar aqui zagueiros para rodada. E aí aqui vamos filtrar Corinthians. Então, nesse material, vamos tirar dos prováveis. A gente tem aqui, ó, a média do jogador, média básica dele, quantas vezes ele passou de 5 pontos, de 3 pontos, etc, tá?
Eu quero filtrar aqui por mando de campo, tá? Então, zagueiros mandantes do Corinthians. Félix Torres é o melhor zagueiro do Corinthians em termos de média, tá? E se a gente filtrar em termos de média básica, o Félix Torres também é o melhor zagueiro. Então, se eu tivesse que recomendar algum zagueiro do Corinthians, seria o Félix Torres, tá? Seria o mais indicado aí. Outro zagueiro que eu acho que pode ser interessante, se a gente filtrar aqui um retrospecto mais recente, a gente teria o Gustavo Henrique do Corinthians, tá? Tá com uma média bacana, uma média básica boa também, tá? Qual que é o problema um pouquinho de escalar zagueiros do Corinthians? É que a gente não tem a escalação exata ainda, né? Todos os zagueiros estão ali meio em dúvida. Ó, se a gente olhar aqui no Joga 10, por enquanto tá Gustavo Henrique e Félix Torres, tá? Mas a gente não tem clareza de quem que vai pro jogo ou não. Como a gente vai ter a escalação certeza, esse não é uma preocupação. É só a gente ver na hora quem que vai pro jogo e a gente escalar, tá? E do Atlético Paranaense, Eduardo, quem são os zagueiros que você acha que são interessantes? Então vamos filtrar aqui o CAP. A gente tem nos últimos jogos o Gamarra, com muita média básica, tá? É um zagueiro que me agrada bastante. Se a gente pegar, não filtrar o retrospecto mais recente, filtrar o campeonato inteiro, o melhor desempenho seria do Kaique Rocha, tá? Mas ainda assim o Gamarra retorna uma baita média básica, tá? É um zagueiro que finaliza bastante, me agrada muito, tá? Então assim, resumindo, pela questão ali que a gente olhou do sedimento e tal, eu gosto muito do Sabino. Vai ser um primeiro jogador que eu vou escalar, tá? Ele se destaca entre os zagueiros do São Paulo. Tem jogado ali, às vezes, como até lateral esquerdo, desarmado muito, gerado muita média básica, tá? Então eu vou escalar o Sabino aqui no meu time. Essa segunda vaga, eu tô em dúvida entre alguns nomes. Ou um zagueiro do Corinthians, o Gustavo Henrique é o único que tá provável no Cartola por enquanto, mas o Félix Torres pra mim seria um pouquinho melhor até, tá? Ou o Gamarra do Atlético Paranaense, que também não tá provável. Vamos tirar dos prováveis aqui, ó. Ou o Gamarra, do Atlético Paranaense, que também seria uma opção bem legal. Ele tem gerado muita média básica. Ou até o Gustavo Gomes do Palmeiras, que também está em dúvida, tá? Então, essa posição de zagueiro, a gente tem muitos nomes para escalar aqui, só que a maioria deles está em dúvida, a gente precisa confirmar a escalação, tá? Eu acho que o Gustavo Gomes não vai para jogo, ele tá com a seleção. Eu não sei se o Félix Torres vai para jogo, então, por enquanto, eu vou escalar o Gamarra, tá? Que tá provável aqui no nosso time. Que tá provável ali no Joga 10, tá? Tá dúvida no Cartola. E aí no banco a gente pode colocar ou o Kaique Rocha ou o próprio Félix Torres, tá? São opções interessantes pra gente poder escalar. No final do vídeo ali eu vou montar o nosso banco de reservas, tá? Então, ó, por enquanto a gente tá com uma peça do Atlético Paranaense, uma do Flamengo, uma do São Paulo e uma do Corinthians. E aí voltando pra essa questão do cercamento que eu falei pra vocês, eu acho que é importante ter duas pecinhas do Corinthians, tá? Se eu fosse aqui com o Félix Torres ou com o Gustavo Henrique, provavelmente eu iria aqui com o Mikael do Atlético Paranaense, tá? Mas como eu já coloquei o Gamarra aqui, nessa posição de goleiro eu vou com o Hugo Souza, tá? Então a gente vai fazer o hack do goleiro. Vamos colocar aqui o quem que não vai pro jogo, certeza, o Fábio, né? O jogo entre Fluminense e Fortaleza não vai valer pra rodada. E a gente coloca no nosso banco de reservas aqui, fazendo a estratégia do hack, o Hugo Souza do Corinthians, tá? Então a gente fica escalado com Hugo Souza, Wesley, Gamarra, Sabine e Mateuzinho. E técnico pra rodada, pessoal, pra mim, os dois principais favoritos são o Ramon Dias do Corinthians e o técnico do Atlético Paranaense, o Lúcio Gonçalves, tá? Quem quisesse pensar em um outro técnico ainda, Felipe Luiz também seria uma opção bastante viável aí para a rodada, tá? Também me agradaria aí de escalar. Mais ousado teria um Abel Ferreira ou até o Renato Gaúcho do Grêmio, tá? Para mim são os cinco melhores técnicos aí para a rodada. Repetindo, o Hugo Souza, o Lúcio Gonçalves, Felipe Luiz, Abel Ferreira e Renato Gaúcho, tá? Por enquanto eu vou na segurança máxima, que é o Ramon Dias, para mim o melhor técnico aí para essa rodada, tá? Então assim estamos escalados. Antes de passar pro meio, deixa eu falar para vocês como é que vocês podem participar da nossa Liga Mata-Mata, tá? Então é bem simples. Deixem aqui nos comentários agora aí quem tá participando ao vivo desse vídeo aqui, participando do modo estreia, o nome do seu time aí, tá? Comenta aí. O nome do meu time é tal, tal, tal. Comenta certinho pra gente poder mandar o convite, tá? Então, assim que vocês mandarem o nome do seu time aí, eu vou mandar o convite pra vocês lá. É só vocês aceitarem começar a participar da liga, tá? Lembrando, são 30 vagas, tá? Se a gente não conseguir chegar a 30 vagas aqui no nosso vídeo, durante a estreia, daí eu abro, aí é só você deixar nos comentários aqui do vídeo o nome do seu time, que daí eu mando o convite também, tá? Mas a prioridade vai ser para quem tá participando do modo estreia. E por isso, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, tá? E ativem o sininho para não perder esses vídeos quando forem lançados em modo estreia. A gente tem feito alguns conteúdos diferentes aí para quem tá participando em modo estreia, tá? Então, muito importante se inscrever no canal e também ativar o sininho, tá?
E quero agradecer vocês. O último vídeo ali eu pedi uma meta de 250 likes. Vocês bateram a meta de 500 likes aí. Todos os vídeos estão voando no canal. Aliás, eu falei pra vocês, né, que são 5 vídeos seguidos que a gente tem passado de 3 mil visualizações, que são recordes aqui do canal. Então agradecer demais o pessoal aí, inclusive por isso que a gente montou a Liga Mata-Mata. E pedir de novo pra vocês, pessoal, moral aí no like, ajuda demais mesmo a gente, tá? Vamos de novo com uma meta aí de mais ousada? 400 likes, tá? A meta de 400 likes nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal, a gente tá com a meta de chegar até 5 mil inscritos até o final do ano. Eu tô acreditando que a gente vai conseguir, tá? Então se inscreve no canal que ajuda demais mesmo, tá? E quem puder, claro, virar sócio aí, como eu falei pra vocês, aqui nos comentários a gente tá com o nosso link aí pra vocês poderem virarem sócios aí, com promoção especial aí pra vocês, tá? Voltando aqui pra posição de meio de campo, pessoal, a gente trouxe alguns atletas favoritos. Vou começar com um que não tem condição de deixar de fora, que é o Rodrigo Garro, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui essa questão do, olha, meias, provável, tirar tudo aqui dos times. O Garro é o melhor meia mandante do campeonato com 9,77, tá? Em 15 jogos no campeonato, o Garro passou em 14 jogos, ó, 14 de 15, tá? Olha a regularidade dele. Em 14 de 15 jogos, o Garro passou de 4 pontos jogando em Itaquera, tá? Se a gente pegar o retrospecto mais recente aqui do Rodrigo Garro, ó, nos últimos 5 jogos dele, média de 14,44, impressionante, e média básica de 5,64. Tá voando. O Garro não tem condição de deixar de fora. Inclusive é uma baita opção de capitão. Daqui a pouco a gente vai falar do Yuri Alberto, né, que também vai estar no nosso time. Para mim é a principal dúvida de capitão. Eu vou fazer uma comparação entre os dois para ver qual que é melhor, se o Garro ou o Yuri Alberto, tá? Lá no finalzinho do vídeo a gente vai fazer essa comparação. Mas esse eu não abro mão. Para escalar o resto da posição de meia, eu quero trazer para vocês aqui o nosso sedimento para a rodada de meio de campo, tá? Então olha aqui, ó, de novo, igual a gente tinha feito ali para zagueiros, o time que mais tem cedido ponto para meio de campo é o time do Juventude, tá? Como eu falei, tem tomado muitos gols e cedido muitos pontos, tá? Com uma recorrência muito alta, tanto de ponto como de participação em gol, tá? Então, a questão um pouco é ver qual meia do Grêmio que vai pro jogo, tá? Eu gosto, se for pro jogo, Cristaldo, tá? Se a gente filtrar ali até dos meias do Grêmio, ó. Grêmio, vamos filtrar Grêmio aqui pra vocês poderem dar uma olhada. Tirar aqui os últimos 10 jogos. Tirar os prováveis, na verdade. Ó, o Cristaldo é o meia do Grêmio que tem melhor média quando joga em casa, tá? 5,57. Se a gente pegar até os últimos 10 jogos, a média e média básica do Cristaldo estão muito boas, tá? Então, se ele for pro jogo, eu imagino que eu vou escalar ele. O problema é que, pelo menos a última vez que eu vi, ele tava em dúvida, tá? Então, infelizmente, a gente tá com ele em dúvida. Mas é um meia muito interessante para vocês poderem escalar, um pouco mais ousado, tá? Bem interessante. Voltando ali para a questão do cedimento, a gente tem o segundo time que mais cede é o Atlético Goianiense, tá? Cedendo muito ponto, muita média básica e com uma recorrência de 100%, tá? Todo jogo o Atlético Goianiense tem tomado um gol de meia, tá? E daí a gente vai escalar o nosso xodozinho, que a gente escalou algumas rodadas aí, Nicão, tá? Um cara de muita média básica, enfrentando um time que cede muito ponto, ele cobra bola, várias bolas paradas, é aquele jogador chuta-chuta, então Nicão é um cara que me agrada muito pra rodada, tá? Voltando aqui para a questão do cedimento, a gente tem aqui o Bahia cedendo bastante. Então, um outro meio que seria bem legal para você fechar ali seria ou o Veiga, ou um outro cara que o pessoal não tem ficado de olho, se for pro jogo, o Maurício, tá? O Maurício também tem gerado muita média básica quando joga fora de casa, é jogador de cartola, então também vale bastante a pena. Claro que o Veiga é um cara muito mais seguro, tá? Depois a gente tem um Vitória que cedendo bastante, mas meias do Criciúma não me agradam tanto assim. O Grêmio até cede bastante, mas enfim, de repente um Ronaldo pode ser interessante. E aí tem o Cruzeiro aqui que tá com sedimento mais ou menos, mas assim, o Garro, pela regularidade dele, é unanimidade. E um outro cara que eu gosto bastante, ó, então, ó, a gente falou aqui do Garro, unânime, falamos do Veiga, do Cristaldo, do Nicão. E um outro cara que eu gosto, que não tá com sedimento muito bom, mas acho que tem potencial, é o Lucas Moura, tá? Ele tem o pênalti e ele é um cara que já mostrou que não depende, não tem adversário, tá? Até se a gente filtrar aqui, ó, tirar o mando de campo e pegar os últimos 5 jogos, vocês vão ver que aparece que o Garro, Veiga e o Lucas Moura aparecem como o quarto melhor meia nos últimos 5 jogos, tá? Tá voando, participando de gol, média altíssima, não tá tendo adversário, tá? Então, pra mim, esses são os 5 melhores meias pra rodada, tá? Veiga, Lucas Moura, Garro, Nicão e o Cristaldo, tá? O mais ideal seria eu fechar com Veiga aqui, né? Seria o mais seguro aqui pra rodada. Mas, cara, por enquanto eu quero fazer uma apostinha
Depois a gente vai ter mais informação sobre isso, né? Eu vou fechar com o Cristaldo aqui no meu time, tá? Vamos ver se a gente pintar uma nota, alguma informação de que ele não vai pro jogo, a gente vem mais pro padrãozinho aqui e coloca o Veiga, tá? É... Mas eu quero fazer uma dose de ousadia. Já escalei o time aqui bem seguro. Aqui no meio eu tô passando peças mais ousadas para quem precisa tirar ponto também, né? Precisa se diferenciar ali, tá? Mas é isso por enquanto a posição de meio de campo, tá? E vindo aqui finalmente para a posição de atacante, tá? Como eu tinha prometido para vocês, vou compartilhar aqui com vocês uma tabelinha de atacantes que mostra a probabilidade de participar de gol, tá? Que o pessoal gosta bastante, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês atacantes aqui para rodada. Lembrando, quem é sócio tem acesso a atacantes, laterais, meias, zagueiros, goleiros, enfim, muito material bacana aí para vocês, tá? E aí, pessoal, o jogador com mais probabilidade de participar de gol aqui é o Yuri Alberto do Corinthians, tá? Com 63%. Então eu não abro mão de ter o Yuri Alberto no meu time. Inclusive, vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre a comparação, se vale mais a pena o Yuri ou o Garro de capitão, tá? Mas ele é o que tem mais probabilidade de participar de gol aqui na rodada, tá? Se a gente filtrar exclusivamente por probabilidade de participar de gol, a gente vê que depois vem o Bright White, tá? É o segundo com mais probabilidade de participar de gol, então me agrada bastante escalar ele aí no time, tá? O terceiro jogador em probabilidade de participar de gol é o Memphis, tá? É, cara, muito qualificado. Chegou aí pro time do Corinthians e mudou um pouco o patamar técnico desse time do Corinthians, tá? Então, eu gosto da dobra. Yuri Alberto, Memphis e Bright White, tá? Acho que é um time bastante seguro aí pra vocês escalarem, tá? Um time bastante seguro mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, eu quero trazer algumas peças mais ousadas pra quem precisa se diferenciar, tá? Então, o quarto jogador em probabilidade de participar de gol é o Julimar, o quinto é o Michael, o sexto Borré e o sétimo Hulk, tá? Pra mim, essas são peças interessantes. E se a gente olhar aqui o score da nossa inteligência artificial, tá? Como eu falei pra vocês, ela olha muito a questão da estatística. E daí ela traz pra gente o jogador com mais probabilidade de melhor score da nossa inteligência artificial é o Julimar, tá? Do Atlético Paranaense, uma peça bem ousada pra vocês. Quase ninguém vai escalar ele. Na última rodada, a gente até escalou no nosso time do canal aqui na ousadia, tá? O Marinho era o melhor score. E, cara, o Marinho destruiu ali de média básica, gerou muito scout mesmo. E nessa rodada ele tá indicando Julimar, tá? Então, no meu time aqui, eu vou fazer essa aposta mais ousada no Julimar do Atlético Paranaense. Tem um confronto favorável, tem um score bacana da nossa inteligência artificial, tem um baita potencial de imitar e muita gente não vai escalar, tá? Depois a gente tem aqui o Bright White e o Yuri Alberto, tá? Com os principais scores aqui, tá? Da inteligência artificial. Então, eu tô realmente pensando em fechar com o Bright White, tá? Do Grêmio. Ele tem um score muito bom e tem uma probabilidade boa de participar de gol. Então, como eu já apostei ali no Julimar, eu vou fechar aqui realmente com o Bright White, tá? E assim a gente fecha nosso ataque. Mas como eu falei pra vocês, o Memphis seria uma peça bem bacana pra vocês escalarem. E um outro cara que eu gosto é o Hulk do Galo, tá? Se a gente pegar aqui em média no mando, vocês veem que o Hulk tem uma média muito boa, média básica também muito boa. O único problema dele é que, enfim, a média cedida pelo adversário é ruim, né? O Botafogo é o líder do campeonato, tá jogando muita bola, então é complicado de apostar contra o líder, tá? Mas pra quem precisa tirar muito ponto, de repente tirar ali um Bright White pra colocar o Hulk, de repente não é loucura, tá? Pode ser uma opção viável pra vocês escalarem no time de vocês, tá? E aí depois a gente tem o Yuri Alberto aqui voando, o próprio Bright White, é difícil de fugir desses dois, tá? Eles estão muito bem aqui. E se a gente filtrar pelo sedimento, tá, do adversário, vamos ver como é que fica. A gente tem aqui o Atlético Paranaense, então mais um destaque pro Julimar. O Verratti, tá, teria uma oportunidade legal. A gente tem aqui Borré e Wesley do Internacional, poderia ser interessante. O Michael também. Enfim, pessoal, são várias possibilidades aqui. Eu sempre falo, né, que estatística é sempre interessante você olhar vários pontos de vista para poder escalar, tá? Olhando todas no resumo, eu acho que o top 5 de atacantes para mim seria Yuri Alberto, Bright White, Julimar, Hulk e o Memphis, tá? Seriam os 5 principais atacantes para mim na rodada. Por enquanto eu tô escalado desse jeito, tá? Antes da gente escalar o nosso capitão, quero que vocês deixem aqui nos comentários aí do vídeo quem será o seu capitão para a rodada e quem que vai ser a sua apostinha, tá? A minha, por enquanto, vai ser essa dobra aqui entre Nicão e Julimar, tá? Comenta aí qual que vai ser a sua aposta aí para a rodada, tá? Vamos escalar o banco aqui rapidinho. Então, reserva para o Wesley. Nossa senhora, aqui é complicado, né? É... A gente pode vir aqui com o João Pedro do Grêmio. Acho que é um cara que pode ser interessante. Reserva na zaga aqui. A gente pode vir aqui com o Gustavo Henrique, tá? Mas o Kaique Rocha também seria uma opção interessante. Félix Torres também, tá?
Enfim, são opções aí. Meia reserva, a gente pode vir com o Alcaraz, tá? É um nome interessante. Foi um cara que eu não comentei muito, mas ele tem potencial. Pode cobrar pênalti do Flamengo se o Gabigol não jogar. Tem média básica, tá interessante. Maurício do Palmeiras é uma peça bacana aqui. Quem mais? Ficaria com esses, tá? João Cruz, talvez. Olha, entre o Alcaraz e o Maurício, eu vou com o Maurício, tá? Pelo sedimento do Bahia, vou com o Maurício. E reserva pro nosso ataque aqui, pro Julimar, a gente tem o próprio Coelho do Atlético Paranaense, Pablo, tá? Acho que o Pablo é uma peça bem bacana. Acho que é o melhor, tá? O Pablo também, cobrador de pênalti. Depende se o Julimar tem algum problema físico, aí sei lá, alguma coisa. O Pablo assumir essa posição aqui de atacante, tá? Então, baita time que a gente escalou. Vamos agora escalar o nosso capitão, tá? Como eu falei pra vocês, pessoal, pra mim o principal capitão são os dois nomes do Corinthians, tá? O Corinthians é o principal favorito, com mais chances de marcar gols. Vocês viram ali, o principal atacante em probabilidade de participar de gol é o Yuri Alberto. O principal meio em probabilidade de participar de gol é o Garro, tá? Então, pra mim, fica entre eles dois. Quem quisesse ousar muito mais, depende do Julimar ou o Bright White, seriam opções viáveis pra quem precisa ousar muito, tá? Eu gosto mais de Yuri Alberto e Garro mesmo, tá? E eu vou comparar os dois aqui na nossa planilha de comparação. Vamos para meias e atacantes. Vamos colocar aqui. Corinthians, os dois são do Corinthians, né? Corinthians. É legal que dá para comparar meias e atacantes, tá? Um com o outro. Vamos colocar aqui meia, aqui atacante. Vamos colocar aqui Garro e aqui o Yuri Alberto. Vamos ver. E clicar aqui, ó. Como é que fica? Vamos ver. Então, ó, a gente vê que em termos de média e média básica, o Garro tá à frente, tá? O Garro é um cara que, assim, é muito difícil ele não fazer pelo menos 4 pontos de média básica. Nos últimos jogos em casa, o Garro tem participado de bastante gol, tá? Ele tem tido até mais participação em gol do que o Yuri Alberto. Claro que o Yuri Alberto tem mais gol, o Garro tem mais assistência, né? Eles são de posições diferentes. É... Então eu acho que o Garro pode ser uma peça mais segura, assim, pra escalar. E o Alberto, quais são as vantagens dele? O time do Cruzeiro cede mais para atacante do que para meia, e ele tem uma probabilidade de participar de gol melhor do que o Garro, tá? Então ele seria um cara mais escalado também. Talvez para quem é líder ele seria uma peça mais interessante. Mas pela média básica e por estar menos escalado, eu vou no meu time aqui com Garro de capitão, tá? Um nome mais ousado aqui, tá? Então assim a gente fica escalado. Vou falar para vocês aqui, me pediram no último vídeo, para eu falar o nosso time. Muita gente só ouve, né? Não fica assistindo o vídeo exatamente. Então pediram para eu falar o time. Então vou escalar ele. Só antes, pedir de novo para vocês se inscreverem no canal aí, deixar o like que é muito importante. E lembrar, gostou do conteúdo? Vocês viram quanto conteúdo estatístico que a gente tem? Tem grupo exclusivo no WhatsApp, tem time para tirar ponto, time para quem é líder. Gostou do conteúdo? Preenche o formulário ali. Você vai ter um desconto especial, tá? Para essa reta final. E, dado o desconto que a gente vai ter para o ano que vem ainda, vai sair quase de graça essas últimas 5 rodadas, tá? Então, quem puder, se associa aqui o canal, dá essa moral pra gente. E é isso, pessoal. Então, escalando o nosso time aqui com Hugo Souza no gol, Wesley na lateral direita, Gamarra e Sabino na zaga e Mateuzinho na outra lateral, tá? No meio de campo, Cristaldo do Grêmio, Nicão do Atlético Paranaense e Rodrigo Garro do Corinthians com a faixa de capitão pro homem, tá? E no ataque, Yuri Alberto, Bright White e nossa aposta diferenciada para a rodada, Julimar do Cap, treinado por Ramon Dias aí do Corinthians, tá? Esse é o nosso time tá escalado, banco de reservas aqui disponível para vocês, com João Pedro, Gustavo Henrique, Maurício e Pablo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima. Falou!